Hoje é o gente começando mais uma live. A gente vai falar hoje com uma médica maravilhosa, endocrinologista, tá? A doutora Angelus. E ela vai conversar com a gente um pouquinho sobre o Conecta Health, tá? Que é uma iniciativa super bacana que vem ajudando pessoas pelo mundo todo, brasileiros, pelo mundo todo. Falar sobre medicina é algo super importante, né? E a gente realmente precisa dessa ajuda pelo mundo. Então, já vou começar. Bom dia, muito obrigada por aceitar o nosso Oi, convite. eu que É, agradeço. Gostaria que a gente já iniciasse com a sua apresentação. Fala pra gente um pouquinho sobre Tá bom, você. com certeza. Primeiro, agradecer, né, Manu, a oportunidade aí de falar da Conecta, né, de me apresentar aí para os seguidores aí do seu perfil. E, bom, então, né, tentar ser bem sucinta, né? Meu nome é Adriana Gelucci, eu sou brasileira, eu sou mãe, né, tenho duas crianças, um menino de 10, uma menina de 7. Sou médica endocrinologista, sou formada pela USP, né, Universidade de São Paulo, desde 2003, então já tenho mais de 20 anos de formada. Sempre trabalhei em consultório, né, em grandes hospitais, tipo Hospital das Clínicas. Eu tenho experiência também já de muitos anos de telemedicina, mesmo antes da época da Covid. Né, eu trabalhava ainda no Brasil como especialista endocrinologista à distância, né, então ficava um médico clínico geral com o paciente em regiões remotas do Brasil. E eu ficava no vídeo, né, como especialista, né, para os casos que precisava de endocrinologista. Então, gosto de contar isso porque, sem eu saber, já naquela época, acho que já era uma sementinha aí da Conecta, né? Porque eu fui percebendo o valor que tem você, como especialista, ajudar um médico generalista, né, na condução de alguns casos. E também eu trabalhei bastante tempo em um ambulatório de uma grande empresa, um grande banco, né, no Brasil, em que eu fazia justamente essa ponte também em casos, funcionários que tinham alguma dificuldade com os planos de saúde, algum caso mais enrolado, que vários médicos não conseguia desenrolar, eles passavam comigo, a gente acabava direcionando para alguém mais especializado mesmo, para tentar ajudar o funcionário dessa forma. Então, acho que essas duas experiências que eu tive, além da experiência do consultório, né, na minha cabeça foram formando aí a ideia da Conecta. Né? E eu também sou imigrante, eu moro na Austrália, e é isso, né? Essa sou eu. Eu acho bacana a gente falar que você mora na Austrália, porque daí a gente também explica a questão do horário, que normalmente aqui eu faço à Ah, noite. Então, gente, para a doutora Adriana, é isso? Correto? isso, Adriana. Adriana Angelucci. É porque eu fiquei com Angelucci na cabeça, É, e aí, para a doutora Adriana, agora é 7 horas da noite, né? 7 e isso, 9. isso. E aí, Como para aqui tá no horário de verão, tá claro ainda, a janela tá tô aberta, aqui dá pra ver vendo. que ainda tá claro, mas é 7 horas da noite já. Legal. E aqui pra É, gente é de manhã. Bom, a live vai hum, ficar gravada. Esse horário não é um horário assim que tenha tanta gente, mas a gente posteriormente pode sim. é, Eu sei que vai ter mais pessoas que vão olhar e tudo mais. Esse horário para mim uhum, também é um horário um pouco diferente. Então, é, achei que meu é, filho ia para a escola, hoje não tem hum. aula. E Ah, caiu meu Deus. um nevoeiro aqui, assim, tá neve 20 Nossa, milímetros. O pessoal caramba. tendo que e aí, graças a Deus, a gente está conseguindo fazer, porque eu realmente fiquei meio sem saber se eu conseguia ou não, porque com duas Ah, crianças em casa, um bebezinho de 5 meses e outro de 5 anos, mas meu deu Deus. certo. Mas a gente que acho que todo mundo, né, que é imigrante sabe, né, que a gente vai fazendo o que dá, né? Tem os Com perrengues, mas no fim dá certeza, tudo certo. com certeza. Bom, deixa Tá eu bom. perguntar, então quanto tempo você já está fora? Bom, eu saí do Brasil em 2019, né? Então já fez 5 anos. Eu morei na Nova Zelândia por um ano e meio. Depois aí veio a Covid, né? Depois, no meio da pandemia, eu me mudei para a Austrália e morei em Melbourne um ano. E aí vai fazer agora em janeiro 3 anos que eu tô na Tasmânia, na Austrália. Então, um total já de mais de 5 anos fora do Brasil. Ai, legal. Então, aí sim, nos conta um pouquinho sobre a Conecta, da onde surgiu essa ideia. Sim, a Conecta, ela veio da minha vivência, né, tanto como imigrante, né, vivenciando o sistema de saúde estrangeiro e do meu olhar como médica,
vivenciando as situações dos outros imigrantes, né? Assim, de olhar nos grupos de WhatsApp, que eu sempre, né, participo, e como eu sou médica, eu acabo sempre que tem uma dúvida de saúde, eu chamo a pessoa no privado e tento entender o que é, que a pessoa está precisando. E aí eu fui percebendo, né, que essa é uma realidade, essa frustração com atendimento de saúde, o cuidado de saúde no exterior, é uma realidade independente do lugar que a pessoa mora, né? Assim, é muito, muito prevalente mesmo essa frustração. E muitas vezes as pessoas elas sentem um alívio, um conforto, muitas vezes só de conversar com alguém que entende, né? Então eu mesmo, quando não é da minha especialidade, só o fato de eu ouvir a pessoa, dar minha opinião como médica, né, orientar quais são os próximos passos, se é grave ou não, o que ela deveria fazer, isso traz um conforto, né, e para o paciente, né, para o imigrante, que eu fui percebendo que isso existe essa demanda, né? Porque é uma realidade, essa frustração, né? E a experiência, né, do cuidado com a saúde no exterior tá longe do ideal. Por vários motivos, né? Por questão de acesso mesmo, né? A médico especialista, principalmente, que é super difícil de conseguir na maioria dos lugares, né? Nenhum lugar tem tanto especialista quanto no Brasil. Ah, por questão da barreira de língua também, muitas vezes, que o paciente não consegue conversar com a profundidade necessária para uma consulta médica, né, na língua que não é a língua dele, né, e mesmo para o médico fazer perguntas, né, e ter aquela pergunta e resposta para chegar num diagnóstico, quando a comunicação falha, fica muito complicado. E barreira cultural também mesmo, porque o jeito que se pratica a medicina, né, na maioria dos países, né, acredito que aí na Suíça é assim também, que tem a figura aí é o médico de Médico de família, né? família. Aqui a gente chama de GP, que é o General Practitioner, que é a porta de entrada para o sistema de saúde, que é O um médico de modelo que. família costuma ser um clínico geral mesmo. Isso é. Então, esse modelo, né, que você tem esse médico que teoricamente acompanha tudo que você tem, e ele vai te encaminhar para algum especialista, se necessário, quando necessário. Se ele Então, quiser. esse é um modelo, se ele quiser. Se ele puder também, né? Porque existe também muita barreira para o próprio médico, né, conseguir encaminhar. Então, é um modelo que eu acredito que faz muito sentido em termos populacionais, né? Mas para o indivíduo, para o paciente que está ali vivendo isso, muitas vezes deixa a desejar, principalmente atualmente, né? Que a medicina ela é muito diferente do que era 50 anos atrás, então o conhecimento, a informação médica está muito mais disponível. Então, o paciente ele sabe muito mais, né, sobre doenças, sobre sintomas, sobre diagnósticos, sobre exames. E o GP também não tem condição nenhuma de acompanhar a evolução da medicina em todas as áreas, porque é muito rápido tudo, né? Tudo muda muito. Então, essas duas questões, né? Tanto que o paciente sabe mais, quanto que o GP não consegue se atualizar em tudo, porque é impossível, né? Ele pode ser o melhor médico do mundo, mas ele não consegue se atualizar em tudo. Então, essa sensação, essa experiência do atendimento fica muito prejudicada. Então, vivenciando isso, né? Conversando com imigrantes, né? Eu tenho amigos que moram em outros lugares também, e fui vendo que essa realidade é muito prevalente mesmo. E eu também não falei na minha apresentação, mas eu também tenho uma formação em Clinical UX, que é essa parte de User Experience voltada para a área da saúde. Então, eu fui entendendo um pouco, né, o que é você criar um produto ou um serviço em saúde pensando na experiência do usuário, né? Então, tanto do usuário, no caso aqui da Conecta, tanto o paciente quanto o médico que faz o serviço para a gente. Então, a gente tenta fazer a experiência ser boa para os dois lados, né? Para a gente ter médicos satisfeitos e pacientes satisfeitos, né? Então, isso foi criando na minha cabeça, né, essa ideia. E aí, no ano passado, 2023, né, eu participei de um concurso de empreendedorismo feminino aqui na Austrália. E por conta desse, foi um protótipo aí da Conecta, e por conta desse concurso eu acabei conhecendo uma outra brasileira, e que não é da área da saúde, enfim, mas a gente virou sócia, né? Ela se empolgou com a minha ideia e ela me ajudou, né? Porque a gente não faz nada sozinho, a trazer a Conecta aí para o mundo, né? Então a gente vem testando aí, né, o modelo do começo, e agora a gente já está com a plataforma no ar. E é isso, e agora eu tô divulgando, tenho conhecido pessoas incríveis, assim, imigrantes ao redor do mundo, que contam histórias para mim e que se empolgam, né, com a Conecta e querem saber, porque realmente essa é uma realidade
que existe, né? Que quem é imigrante sabe que não é fácil essa parte, né? Com certeza. Eu, quando vi, eu falei, nossa, a gente precisa falar sobre isso, porque o acesso aqui à saúde na Suíça, para quem vive aqui, para quem não vive também, que depois vai assistir do Brasil, a gente aqui tem o plano de saúde, né? E a gente paga esse plano de saúde mensal. Existem várias possibilidades de você pagar o plano. Existe uma franquia básica mínima, que você vai pagar por cada consulta até chegar a um teto de franquia, 1.500, 2.500, depende do valor que você paga por mês. E tem a franquia mínima, que você paga um valor bem maior mensalmente, mas que você não paga por consulta. Ou paga até 300 francos, o que é uma coisa assim, na segunda consulta você já para de pagar, porque aqui a consulta é entre 100 e 150 francos por vez que você vai. E o que é ruim dentro disso é que, no geral, se você não vai para emergência, que assim, eu particularmente, eu só vou no hospital. Se eu tenho alguma coisa, eu não, sabe, eu espero o dia que eu não estou bem mesmo e eu falo, agora eu vou no hospital. Porque se você vai, e assim, é uma coisa real, e qualquer um aqui pode dizer, se você vai no médico de família, e eu tenho a experiência pelo meu marido, porque a gente ficou a minha gravidez inteira tentando para ele um remédio de pressão. Não era nada específico. A gente estava fazendo todos os testes e estava claro, ele já acordava com 160 na máxima, ou seja, né, 16 ali na máxima. E quando dava de noite, era 220. Eu falei, em algum momento você vai capotar aqui comigo, em casa. E eu não tenho capacidade de sair com você correndo para um hospital, porque eu tô grávida e porque você é enorme. Então, não tem condições, né? E até que espere a ambulância chegar e tudo mais, vai demorar. E pode ser que, enfim, né, que não dê tempo. E ele foi, a gente pagou por 4 consultas até a quinta, que foi a derradeira, né? Que chegou o que ele precisava. Porque ele ia, o médico falava que era estresse, mas que era para ele se estressar menos e que ia dar tudo certo. É estresse, vai fazer exercício, vai dar tudo certo. É estresse, para de comer açúcar que vai dar tudo certo. E aí foi iniciando, assim, a gente sabe que é estresse, né? Pressão alta, baixa, tudo é estresse no corpo da gente. Mas você precisa tratar isso de alguma maneira. Não é só, ok, agora eu sei que é estresse, eu vou melhorar, né? Não é bem assim. E aí, minha mãe, que é técnica de enfermagem, ela falou assim: olha, você faz o seguinte, você testa com a sua máquina e anota, né? 3 vezes por dia. Você vai fazer de manhã, de tarde, de noite e vai anotar. Como ele trabalhava aqui bem perto, ele vinha almoçar, então na hora do almoço, antes de comer, a gente fazia a medição também. Olha, eu fiz isso uma semana e mandei para eles. Então eles viram que não vai dar ruim se a gente não fizer nada. E eu falei assim, ó, diz para eles que isso aqui é a medição e que se por acaso acontecer alguma coisa com você durante o tempo que eu tô grávida ou depois do pós-parto, enquanto meu filho está crescendo, porque a gente está tentando um medicamento. Se não se assim, acontecer algo com você, a gente vai cobrar deles, tá? Eu vou cobrar deles, eu vou processá-los e vou cobrar deles uma pensão equivalente ao seu salário. Porque se é você que provém a casa, e aí a gente tem que brincar com o bolso, porque aqui o pessoal, assim, pessoas são números, né? A gente sabe que é uma realidade em muitos países. No Brasil, nem tanto, porque a gente tem o Sistema Único de Saúde, que não dá conta de todo mundo, porque eu acho que nenhum sistema dá, mesmo os que a gente paga, não dão. Mas é um pouco menos porque a gente tem que pagar menos, né? Então, existe essa possibilidade. E aí ele levou todo o prognóstico, falou isso, o médico pediu a nossa máquina para testar. Nesse dia ele estava com 160, era de manhã, ele estava com 160 na máxima. E o médico ainda pediu, o médico viu lá que estava 160 e ele ainda pediu a nossa máquina para testar. Ou seja, ele levou a máquina, estava tudo certo, eles aferiram, estava certo. Aí o médico falou, eu vou encaminhar você para um cardiologista.
Aí ele falou, porque eu também tô com alguns problemas de pele, porque também era Uhum. proveniente do estresse. Aí encaminhou pro dermatologista, pro urologista. Olha, foi quando ele fez mais um pré-check-up. Descobriu que ele estava com uma veia super grande do coração, porque como a pressão estava muito alta, Uhum. a Uhum. veia já tinha dilatado, o que estava levando mais pressão. Ixi, eu parei de te ouvir. Eu não... Poderia vir a ter um ataque cardíaco ou qualquer outra coisa. E assim, é uma coisa que não precisava ser um gênio para saber. Mas só para a gente, porque eu estou contando essa história, só para exemplificar o sistema de saúde Ilustrar, né? aqui, É. ilustrar. Porque a gente tem que a gente vê que está acontecendo, não precisa ser um gênio, né? A veia carótida dele batia assim, que você via, parecia que ia explodir. Eu falei, gente, não precisa nem ser um gênio para entender que isso não está É. legal, né? É. E a gente tem esse problema. Pode falar. Então, e aí você, nesse caso, por exemplo, você tem a sua mãe, né, que ajudou, porque é um pouco da área da saúde, né? Então, te deu uma orientada do que fazer, mas tem muita gente que também não Não tem tem. ninguém conhecido da área da saúde, aí fica realmente se sentindo muito perdido mesmo, né? Então, essa questão de conversar com alguém que entende que você sabe que está do seu lado, sabe que está olhando o seu melhor, isso tem um valor, assim, Com certeza. imenso, né? Então, essa é a realidade. Por exemplo, eu também, assim, mesmo sendo médica, né? Assim, eu tive também dificuldade aqui onde eu moro, né? Que eu não sei aí na Suíça, mas aqui, por exemplo, um pediatra, ele é considerado um médico especialista. Aqui Então, também. para você passar com uma criança com pediatra, ela precisa ser encaminhada para o pediatra. Não é igual no Brasil, que você passa com o pediatra quando você quer. Ah, não, Meu aqui a filho gente precisava de um passa, tipo, pediatra, é especialista, hum, mas é um mais especialista, fácil. tipo, clínico É, geral das da criança. crianças, vamos dizer assim. Não, aqui não. Aqui não. E aí, então, o meu filho, né, depois de eu acho que por eu ser médica, o jeito que eu falo as coisas na consulta, né, o médico já entende mais ou menos o que eu tô querendo dizer. Então, eu fui encaminhada até rápido para o pediatra, mas demorei 8 meses para conseguir a consulta, né, e durante esse tempo eu percebia que ele precisava de uma ajuda que eu não estava conseguindo prover. Então, assim, são várias camadas assim dessa dificuldade, né? E é claro que a Conecta não consegue resolver tudo, mas essa questão de acesso, de dificuldade de falar com um especialista, falar na sua língua, com tempo para ser ouvido, porque as consultas às vezes, né, são muito rápidas aí, né? Aqui também. Então, na consulta da Conecta, você fala normalmente por 1 hora com o médico, você tira todas as suas dúvidas e tudo mais. Então, é justamente para tentar melhorar, né? No fundo, é melhorar a experiência, né? Que o imigrante tem com o cuidado da saúde mesmo, né? Com certeza. Então, essa é a ideia. Não sei se quer que eu explique como funciona a plataforma, mais para Sim, frente você vai exatamente, eu ia perguntar. perguntar agora, né? Quanto tempo Uhum, existe, uhum. quais países que já está e como é que funciona. Tá. Então, assim, a Conecta tem 1 ano, mais ou menos, que está no ar, né? A gente atende pacientes de qualquer lugar do mundo, né? A gente atende brasileiros que moram no exterior, né? Atualmente, os nossos casos vêm mais da Austrália, porque Aonde? é onde a gente está, né? Empresa australiana. Mas a gente tem bastante paciente no Canadá, né? Na Europa. Então, são os lugares que a gente mais atende. E a Conecta, basicamente, ela é uma plataforma, né, um website que tem médicos especialistas cadastrados de diversas especialidades. Né? Atualmente, a gente tem mais de 20 especialidades cadastradas, tem inclusive subespecialidades. Então, por exemplo, tem pediatras e tem endocrinologista pediátrico, pneumologista pediátrico, sabe? É bem, Sim. bem dividido mesmo a especialidade. E você consegue acessar os médicos por especialidade, você clica no médico, você vê um pequeno resumo assim da biografia do médico, né, da formação daquele médico, né, que isso é uma parte que eu vou comentar mais à frente, que é um dos nossos diferenciais, é a qualidade dos médicos. E aí você tem como agendar pelo próprio website, você vê o horário da consulta no seu fuso horário, da onde você está, Que né, legal. você já enxerga o calendário no fuso horário que você está. Você paga pela plataforma, né, paga online com cartão de crédito, né, pelo Stripe, então você não precisa transferir, né, um Pix para o médico no Brasil, porque muitos imigrantes que já estão muito tempo fora não Não têm mais tem conta no Pix. Brasil, né? Então, às vezes, tem que ficar pedindo para alguém da família pagar o médico, então não tem essa questão, né? Você paga.
E aí você faz a teleconsulta, né? Os médicos que estão na plataforma todos são escolhidos por mim, então ou são conhecidos meus ou conhecidos de conhecidos, então eu faço questão de ter gente ali que, é, além de ser muito bom tecnicamente, né, que também tem esse olhar, assim, essa visão de querer entender o que o paciente precisa, explicar, né, assim, o que é, até o paciente entender, ouvir a necessidade, levar em consideração a opinião do paciente e entender esse contexto do paciente que mora fora, né? Então, muitos médicos cadastrados já têm experiência de atender paciente internacional, então ele sabe que, por exemplo, ele não vai substituir o médico do local, né? Ele não pode exercer a medicina em outros locais, o médico brasileiro. Então, ele vai orientar o paciente, ouvir, explicar, olha, então o que você pode ter, as hipóteses são essas, os passos que deveriam ser seguidos são esses, né? Deixar o paciente assim se sentindo tranquilo. Bom, agora eu sei onde eu estou pisando, né? E muitas vezes só isso já traz o conforto e já resolve o problema do paciente. Ou quando o paciente está com dificuldade de conseguir o que ele quer no lugar que ele mora, a gente tem as nossas cartas, né? Que isso é um outro diferencial que a gente chama de International Patient Report, que são o quê? São basicamente cartas escritas de médico para médico, né? Então o médico brasileiro escreve uma carta em inglês, Relatório, né? um relatório com a opinião com o que ele, como especialista, viu no quadro, né? Descreve o que ele acha e o que ele acha que sugere as condutas necessárias. Então, eu faço uma ligação com essa história que você falou, que você teve que ir lá falar que ia processar se acontecesse alguma coisa. Então, quando o paciente chega com uma carta escrita por um médico, né, o médico do local, ali o GP, o médico de família, ele já sabe que aquele paciente tem alguém que entende do assunto, que está acompanhando junto, sabe? Então, isso indiretamente, né, diminui muito a chance de negligência, né, de má prática, né, porque e facilita muito para o médico Não, é local também, né? A muito experiência que a maravilhoso você gente falar tem isso, porque aqui com a pediatra do meu filho, no início eu tive alguns problemas com ela. E aí a gente estava conversando e eu falei sobre a questão do antibiótico e tudo mais, que aqui não é natural, mas meu filho ele tem muito problema, tinha muito problema no ouvido, depois a gente entendeu que era uma adenoide, mas aqui demorou muito para se perceber isso, enfim. Ele começou a falar muito cedo, mas ele não ouvia bem e a gente sabia. E aí ela demorou para fazer teste e tudo mais. E aí, numa consulta, eu estava falando sobre antibiótico, falei que minha mãe era da área da saúde e tudo mais. Um dia minha mãe foi comigo. Minha mãe não entende nada de alemão, de inglês, enfim, mas ela foi comigo. Da outra vez, depois, foi uma au pair que estava comigo, que é alemã, e ela olhava, porque ela trabalhava com tecnologia, mas ela estava muito tempo cuidando dos pais dela, então ela estava muito inserida dentro da área da saúde. E ela olhava para a médica e ficava tipo observando o que ela estava dizendo. Gente, foi uma coisa assim tão decisiva para a mudança total. Hoje meu filho já operou, assim, é um cuidado totalmente diferente. Eu posso ir sozinha, eles cuidam diferente. É muito interessante. Isso que você falou. Então, exatamente, né? E o médico também, o que a gente vê também é outro pelo lado do médico do país que a pessoa mora, né? Muitas vezes aquele GP, a gente tem que olhar o lado dele também, ele é responsável por um monte de caso que ele muitas vezes não tem conhecimento, porque não é da especialidade dele, e muitas vezes ele não tem muito como encaminhar, sabe? Assim, ele tem uma dificuldade também do próprio Do plano de médico saúde, de conectar. de outras Isso, tem um coisas. monte de barreiras. Então, e ainda pega um paciente que às vezes não fala a língua direito, né? Um paciente de outra cultura, de outra língua, que ele não consegue se comunicar direito, às vezes é ruim para o médico também. Então, quando o paciente chega com uma carta escrita em termos médicos, assim, olha só, isso aqui é isso, sabe? Esse paciente tem isso, o que ele está angustiado é tal coisa, sabe? Isso é ótimo para o médico também, né? Porque como assim, os nossos médicos, assim, eles é uma carta escrita com respeito, assim, sabe? Para ajudar os dois lados. Então, o médico do local que o paciente mora, ele também gosta e fica satisfeito, que ele fala, bom, pelo menos esse paciente aqui, eu sei que ele tá sendo bem visto, mesmo que eu não esteja entendendo direito o que ele fala, e mesmo, sabe? Então, é uma coisa que é bom para os dois lados. Né? Então, voltando ao assunto aí da plataforma, então é isso, é assim que funciona. Você acha lá o médico e aí é isso. Faz a consulta por teleconsulta, recebe o relatório se necessário. Né? A gente tem, por enquanto, só médicos especialistas, mas a gente já tem uma série de psicólogos, nutricionistas e outros profissionais de saúde já
engatilhados aí para entrar na plataforma. E é isso, né? Acho que não falei, não falta nada, assim, é bem simples, na verdade. E assim, eu acho que é interessante falar do Casa Conecta, como a gente é uma empresa nova, né? E eu estou muito envolvida com isso, né? Fala Conecta é meu terceiro filho, né? Eu estou muito envolvida, né, em tudo da Conecta. Então, Sim. a gente é muito aberto a feedback também. Então, se não Não deu está acontecendo certo, alguma uma coisa, pessoa fala não gosta. comigo, sabe? Me chama, quer falar comigo, manda mensagem lá no Instagram, no site, fala que quer falar comigo, eu falo, não tem problema nenhum, sabe? É bem aberto. Ah, e uma outra coisa importante que eu estava esquecendo de falar, a gente tem os nossos especialistas ali cadastrados. Se por acaso você não encontrou o especialista que você quer, ou você está na dúvida de qual especialista é melhor para o seu caso, né, você pode pedir um outro especialista, tem lá uma opção outro especialista, e aí você preenche um formulário falando o que você precisa, ou contando um pouquinho, algum detalhe, alguma coisa do seu caso, que o nosso compromisso é achar um especialista bom para você. Então, isso é até uma forma que a gente acaba colocando os médicos na plataforma. Surge uma demanda, o paciente precisa de algum médico que a gente ainda não tem, eu vou na minha rede de contatos, com meus colegas e tudo mais, converso, todos os meus colegas, amigos que eu conto da Conecta, eles se empolgam, eles entram de cabeça na ideia, então a gente acaba colocando daí os médicos a partir dessa demanda, né? Então, existe essa possibilidade. Se você não achou, não tem certeza, preenche o formulário, entre em contato que a gente acha um médico para você. E aí acaba a sua preocupação, pelo menos, de que você vai estar falando com alguém que entende realmente, né? Perfeito. Sobre a plataforma, que é uma dúvida que surgiu agora para mim. Uhum. Como funciona? Você, na teleconsulta que você agendou, você faz direto pelo website ou você é encaminhado para o Zoom? Ou, enfim, a pessoa precisa ter alguma ferramenta externa ou ela vai fazer tudo ali pelo website? Não, atualmente a gente usa a plataforma externa, a gente usa ou o Google Meet ou o Zoom, né? A gente tem a conta com proteção de dados e tudo mais para fazer telemedicina. Então, atualmente é por plataforma externa, tá? Mas é o link que vai só para o médico e para o paciente, né? E está nos planos nossos de ter a nossa própria plataforma, mas isso é uma etapa aí mais para frente da Conecta. Sim, Mas por enquanto é externo mesmo. Uhum. perfeito. Deixa eu ver aqui se faltou alguma pergunta, que eu anotei tudo aqui para não esquecer nada. Tô aqui com o iPad na mão. iPad não, com tablet, que esse aqui é o tablet. E aí a gente fala sobre. Eu gostei muito da plataforma. Eu acho que as pessoas estão colocando aí 100%. Muito bom, muito Uhum. obrigada. Desde já, por participar, por aceitar o convite. Eu acho que vai ajudar muita gente. E aí, a pergunta que a gente até conversou antes é quem pode se associar? Ou existe essa associação? O que é a Conecta? Existe uma Tá. subscrição? Conta pra gente. Sim. Não existe, né? É uma plataforma aberta, você precisou, você vai lá e solicita o médico que você quer, não tem compromisso, não tem que pagar nenhuma taxa mensal, nada disso, tá? E então Vai pagar não somente tem pela associação. consulta, no Só a caso. consulta, né? E a consulta ela é em reais, né? O valor é em reais, que é convertido para a sua moeda na hora do pagamento, né? Perfeito. Mas não tem que associar. E os médicos, para se associarem, né? Daí como provedor de serviço, aí eles passam por todo um filtro aí que a gente checa a qualificação, a formação, se é especialista mesmo, se tem registro, né? A gente faz toda uma checagem aí para ter profissionais gabaritados, que eu falo assim, a qualidade conecta, né, selo conecta, que são aqueles, né, médicos que os pacientes gostam muito, né? Então, às vezes, é, vira aquele médico de confiança, sabe? Igual no Brasil, por exemplo, é muito comum a gente ter, né? A gente vai nos especialistas, mas você tem aquele médico, normalmente para a mulher é ginecologista, mas você tem aquele seu médico que você gosta mais, por mais que você vai nos outros especialistas, você acaba voltando nele para comentar sobre o que está acontecendo, ver se é isso mesmo, você quer que ele esteja a par, né? Então, é esse tipo de médico que a gente quer colocar na plataforma e, graças a Deus, por enquanto, é isso que a gente está oferecendo e vai continuar oferecendo, Que né? bacana. Então conta É. assim pra gente, não era uma pergunta que estava aqui, mas é uma pergunta extra aqui. Hum. Ah,
quais são os especialistas, assim, não todos, porque eu sei que você não vai conseguir lembrar de todos, mas os que são mais procurados e que já estão lá Tá. na Conecta, na plataforma. Os mais procurados atualmente, né? Ginecologista, Sim. psiquiatra e pediatra, né? Então, são os top 3 aí que a gente tem. Então, assim, né? Ginecologista é porque às vezes também aqui falta esse cuidado especializado com saúde da mulher, então às vezes a mulher tem muita dúvida, quer conversar, né? Bastante de perimenopausa, né? Muita gente com muita dúvida e querendo conversar sobre reposição hormonal. Pediatras também, né? Principalmente aqui na Austrália, igual eu falei que pediatra é uma especialidade que nem sempre você tem acesso. Então, né, as brasileiras gostam de ter o pediatra do filho. Que mais? E psiquiatra também tem bastante, porque saúde mental, né? É super importante, né? Certeza, População depois da pandemia, imigrante. então, foi um boom muito grande. As E pessoas saúde estão dando mental é mais uma coisa que atenção. a conversa, né, é muito importante. Então, a questão da comunicação, né, para você conversar sobre temas de saúde mental com um médico que às vezes você não consegue se comunicar direito por conta da língua, deixa muito a desejar o cuidado, né? Então, a gente tem também psiquiatra que é bem cotada aí no ranking. Mas aí tem também dermatologista, né, otorrino, urologista, tem bastante, assim, Perfeito. especialidades Aqui é uma pediátricas. pergunta da Hum, Kinder Mother Adreline. Gente, eu uhum. conheço ela, eu já conheço Ah, a plataforma dela, o que ela vende, mas eu ainda tenho uma dificuldade para ler. Desculpa falar o aí, nome. querida. Vocês têm oculista? A pergunta dela. Oftalmologista, sim, a gente Oftalmologista? tem. Nós temos duas, né? Uma oftalmologista mais geral para adulto e uma especializada em oftalmologia pediátrica. Né? Então, claro que também não vai conseguir fazer um exame oftalmológico pela teleconsulta, né? Claro que não dá para fazer tudo e nem é para substituir mesmo, ela não pode prescrever um óculos, nada disso, mas ela pode orientar, né, casos, né, por exemplo, em criança de estrabismo, né, o que precisa fazer, ou qual é a melhor idade para operar ou para intervir em alguns casos, ou aquela dúvida que fica, né, na pulga atrás da orelha e que você não consegue desenrolar porque aí você pergunta para alguém no grupo de WhatsApp, aí você vai no Google, aí você sai com mais dúvida do que Mais resposta, dúvida, porque às vezes é tanta preocupado, com informação, coisa simples e é virou um tanta câncer que você informação falou, meu Deus, o online, que é isso? que aí você precisa de alguém que entende do assunto e que olhou o seu caso em particular para clarear para você, porque senão você vai ficando com muito mais dúvida e gera muita angústia, né? Com certeza. Então, a gente tem sim, tem duas oftalmologistas na Eu vou plataforma. aproveitar aqui. Existem três perguntinhas finais, duas perguntinhas Uhum, finais aqui, mas eu vou colocar mais uma que é uma dúvida minha. O que faz tá a bom. endocrinologista, no caso da tua especialidade? Tá, endocrinologia, você está perguntando por telemedicina ou no No geral? geral e por telemedicina, gente. Tá, a endocrinologia é a especialidade que olha a parte hormonal, né? Então, em termos de doenças, assim, diabetes, problemas de tireoide, né, osteoporose, menopausa, puberdade precoce, enfim, deficiências hormonais em geral, né, obesidade, sobrepeso, esses são os grandes tópicos da endocrinologia. Na plataforma, assim, por telemedicina, a gente tem não muito assim, né, porque não é tão comum, mas, por exemplo, pacientes com diabetes tipo 1, né, que é aquela diabetes desde a infância, que a criança precisa, muitas vezes, de tomar insulina e tudo mais, que às vezes o paciente já seguia no Brasil com algum médico, mudou para o exterior, continua seguindo com o mesmo médico, porque pegou a confiança e tudo mais. Ah, então, casos de diabetes, mesmo problemas de tireoide, dúvidas sobre obesidade, sobrepeso. Basicamente, tudo que dá para fazer ao vivo, né? Quase tudo dá para fazer por telemedicina. E aí, as cartas que a gente faz, né? Os relatórios, fazem a ponte daí com o sistema local. Né? E aí, ou o paciente consegue e segue no sistema local, ou volta e faz acompanhamento com o médico brasileiro também. Perfeito. Aqui a pergunta foi. Ih, deu uma pausa, gente. Para vocês também? Voltou agora, deu uma pausa. Perfeito. Aqui perguntaram, pediatra disponível também? E aí sim, você acabou de falar, existe até pediatras Também. específicos, né? Você falou, por Isso, exemplo, gastropediatra. pneumologista.
gastropediatra, que é bastante procurado também para casos, né, em bebês de suspeita de alergia alimentar, Gente, eu refluxo. vou precisar desse. Já vou entrar na plataforma. Eu estou com uma questão aqui, meu filho, ele tem alergias, a gente já viu, né? Ele tem uma alergia Uhum, forte ao leite, mas ele tem outras alergias também. E no final, eu entendi que é gastrite. Porque eu vim tomando, e eu também tô com a mesma coisa que ele. Aí eu falei, gente, não é estranho, porque eu não tenho alergias assim. O que que é que tá provocando esse processo? E aí eu fui procurar, fui pesquisar. Por quê? Porque eu tomei durante a gravidez inteira aspirina, porque eu uhum, tive uma pré-eclampsia do meu filho, do meu primeiro uhum, filho. E aí o segundo é uma forma de tratamento, é a aspirina. E eu já tinha gastrite antes, mas claro, estava tratada, não era uma gastrite crônica, era em alguns uhum, momentos específicos, né? Voltava. E com a aspirina, depois no meu pós-parto, eu utilizei muito ibuprofeno, uhum, né? Eles me deram muito porque eu tive vários outros problemas. A aspirina afinou meu sangue, enfim, fez com que eu ficasse com hemorragia durante alguns dias. E aí era o ibuprofeno que eles usaram, enfim, por outros processos. E aí, no fim, o meu filho tem todos esses probleminhas e a gente não estava entendendo porque, mesmo eu parando de comer tudo, gente, eu estou assim numa dieta super restrita. É, uhum, mesmo assim, ele ainda estava ficando muito agoniado, como se ele tivesse com algo que estava incomodando, sempre que eu ficava também. Então, por exemplo, uhum, gorduras, qualquer coisa que seja um pouquinho mais forte para o organismo, já está uhum, dando. Então, eu vou procurar também a telemedicina, porque quando eu for falar com a pediatra, que vai ser já agora, no comecinho de uhum. dezembro, que ele tem a consulta de 6 meses, eu quero já trazer alguma coisa que eu gosto de levar para ela já o que eu quero, porque aqui funciona assim, funciona muito bem. Se a gente sabe o que a Ah, gente quer, eles eles falam, beleza, vamos fazer o fazem. Ah, que exame. bom. Se não, não tem exame, não tem nada. Eles, não, Entendi. não é isso É, não. e é bom, e eu acho que isso que é legal, né, de trazer o especialista mesmo, porque a gente, né, e eu falo isso como, porque eu sou médica, eu tenho a minha especialidade, mas eu não sei tudo de medicina. Então, quando eu tenho algum Claro. problema que não é muito da minha área, eu tenho uma vaga ideia, mas eu também vou no Google, eu também pergunto para alguém. Sim. Então, e eu também acho que eu sei depois que eu leio. E aí depois eu vou conversar com o especialista e ele fala, não, não tem nada a ver, não é nada disso no seu caso. Então, assim, precisa de alguém que olhe o seu caso E, e o conhecimento que existe e te dê uma luz, né? com certeza. E então até eu brinco assim que até no nosso grupo, eu tenho um grupo de WhatsApp só dos médicos endócrinos, que são da minha turma da faculdade, assim, né? Então a gente conversa muito sobre casos, tal, do consultório e tudo mais. E aí, uma vez uma médica, uma amiga minha, trouxe uma dúvida que não era de endocrinologia, era de urologia, mas era o paciente dela, ela tá apertando, e a gente ficou quebrando a cabeça ali no grupo, um monte de endocrinologista discutindo e não sabia. E o problema já tinha virado monstro, né? E aí depois ela voltou, ela falou assim, eu conversei com o fulano que é urologista, e é isso, pá, pá, pá. E assim, sei lá, 10 minutos de conversa, ele tirou todas as dúvidas dela, deixou ela mais tranquila e falou, é isso que tem que fazer. Então, assim, conversar com alguém que Com entende, nossa, traz um certeza. alívio, assim, impagável, né? Com certeza. Então, assim, isso acontece até com quem é da área, né? Então, Não, trazer e essa na possibilidade, ocasião, eu não quis procurar a Conecta, que eu sabia que a gente ia ter que fazer essa conversa, mas eu queria realmente uma consulta para eu entender melhor o processo, para que quando eu fosse conversar com o médico aqui, eu já tivesse um conhecimento básico do que poderia ser para a gente fazer, se fosse um exame de sangue ou qualquer coisa, mas para que eu pudesse fazer aquele pedido com tranquilidade, sabe? Com certeza de que com. poderia ser, É, que eu já tinha é, conversado com alguém, então é por isso que eu falei, eu vou esperar um pouquinho, porque depois que eu souber um pouco mais sobre a Conecta, eu vou é. lá procurar antes de fazer Ah, a mas tá lá, depois consulta. você vê que você volta para falar no seu canal se, como foi sua experiência, Vou falar sim. né? Tá Bom, bom. aqui a próxima pergunta é uma das últimas. Hum, Como a Conecta pode ajudar a comunidade brasileira que vive no exterior? Eu sei que você já falou muito sobre, mas eu acho que é bacana a gente deixar o tópico. resumindo, eu acho que é ajudar eu vejo assim, dois principais cenários, assim, né? Um é quando a pessoa realmente ela não consegue o acesso a um especialista porque não tem ou porque vai demorar muito, e aí ela realmente precisa falar e precisa de uma carta daí que vai
ajudar ela, abrir umas portas para ela no sistema local como uma ponte aí, né? Então, essa coisa, quando precisa uma coisa bem específica, ou também quando o paciente só quer conversar com alguém que entende, né? E ficar mais tranquilo de que a jornada que ele está passando está certa e que, ou que não tá, sabe? Para você ter aquela assim, ufa, não, agora eu sei que tá tudo bem, agora essa conversa assim que tem muito valor. Então, a Conecta pode ajudar trazendo essa tranquilidade e essa opção de facilidade, né, de rapidez, porque você aqui não tem fila de espera, né? Então, de ser acessível, de ser fácil, né? Então, é dessa forma. A gente quer ajudar, né, o brasileiro morando no exterior a se sentir confortável, a se sentir seguro, né, e satisfeito, né, com a experiência de cuidar da saúde, né, que a gente sabe que a gente já tem tanto desafio, né, por ser imigrante, então a Com gente quer trazer certeza, esse conforto, assim, de se sentir em casa mesmo nessa parte, né. com certeza. Bom, gostaria de acrescentar alguma coisa? Não, acho que não. Eu já falei, né, que a gente também está super aberto para opiniões, assim, que eu também estou super, sei, sempre aberta para conversar com alguém que tiver dúvida, que quiser perguntar alguma coisa, pode entrar em contato com a gente, pedir para quem, né, todo mundo aí que assiste que está morando fora para divulgar para as pessoas que moram fora, porque às vezes a pessoa não está precisando naquele momento, mas daqui a alguns meses, algumas semanas vai aparecer uma coisa e ela vai lembrar, vai falar. Poxa, eu lembrei daquele serviço, eu vou lá e vou marcar consulta e tudo mais, né? Com certeza, eu vou colocar nos grupos que eu faço parte aqui também, porque eu acho que é importante a gente ter esse Sim, acesso, né? sim. Bom, Uhum. a Eu agradeço. Jubi Rumaus falou, adorei. O Ricardo perguntou, consigo marcar consulta em qualquer horário do dia? Bom, aí a Sim, você vai acessar a plataforma, você vai, qualquer horário do dia você pode acessar, né? A plataforma está ali online. E aí você vai olhar a agenda de cada médico, né? Não, e aí você marca no horário. Normalmente você vai ver o horário no seu fuso horário local. E aí você vai ver o que mais acomoda para o seu caso. E aí também, justamente porque a gente tem essa facilidade de eu, né, envolvida nos casos, assim, se você também não achou um horário que vale para você nesse lugar específico que você mora, com aquele médico que você quer, entre em contato com a gente tenta falar com o médico para às vezes abrir uma exceção, o médico às vezes pode atender à noite para ele, sabe? Já aconteceu, né, da gente ter que fazer esse ajuste e dar certo, né? Ou a gente acha um outro médico especialista também. Então, é para dar certo, né? Dificilmente você não vai conseguir por questão de horário e tudo mais. perfeito. Então, gente, muito obrigada por participarem da live. Muito obrigada, doutora Adriana. Gente, Eu que sigam lá a agradeço. Conecta, compartilhem com os amigos, enfim, a gente Uhum. mora no exterior, a gente sabe como é importante a gente ter esse acesso, a gente Com conversar com o médico na nossa certeza. língua, com um médico que tem a nossa cultura, que entende nossos cuidados, porque somos Sim, diferenciados, tanto na odontologia quanto na medicina. A gente sim, tem um, é, um quê a mais, um cuidado e um amor pela vida. Eu quero viver e quero viver bem, né? ah, Então, é isso eu isso acho que aí, é é. importante. Uhum. Semana Muito que vem a gente obrigada. tem uma live Uhum. aqui também com uma Uhum. médica clínica geral, né, que é a Ah, que GP, legal. aqui na Uhum. Suíça. E ela Ótimo. também vai falar para Olha a que gente um legal. pouquinho sobre o sistema daqui, por que, Ótimo. enfim, como a É. coisa ocorre aqui, Vai né? trazer E a gente vai acabar o lado reforçando, dela, né? com certeza. Muito E bom. a gente vai acabar Eu, reforçando a necessidade mesmo de ter a Conecta como um espaço que. provavelmente ela vai falar como é difícil às vezes também encaminhar para um especialista e como ela, como uma clínica geral, às vezes fica de mãos atadas sem conseguir ajudar muitas vezes, né? E eu vi que Exato. você fez uma live também, não sei se foi na semana passada, uma coisa também com uma médica também, né? Que ajuda a revalidação de E diploma, né? Eu isso vi que você ela fez faz também. toda Acho a legal você trazer esse parte. assunto. É, Super E legal. é uma coisa Muito bom. difícil, né? A gente conseguir revalidar o diploma fora. Sim, Existem sim. outros métodos, outras questões. Ela Uhum. trabalha toda essa É. burocracia. Ela é esposa de médico. E aí ela Ah, trabalha legal. toda a parte É, burocrática, sim. né? Aqui, enfim, ela mora na França e toda essa parte de Uhum. Europa ela faz. Ah, É legal. complexo. E É, essa é uma e é, cliente dela, foi ela que me indicou. Ela, legal. ela revalidou o Ah, diploma dessa cliente ah, aqui na que Suíça. legal. E aí ela me E ela indicou. vai Ela falou: não, tem que conversar. falar.
Vai falar Super um legal. pouquinho a E Larissa. a gente também, assim, aqui na Conecta, assim, o nosso objetivo é que o paciente, né, que o imigrante brasileiro, ele seja bem atendido no exterior, independente de ser um médico da Conecta, um médico Sim, dali, ou um claro. brasileiro que está com diploma validado no exterior. Então, a gente compartilha nas nossas redes também guias de médicos brasileiros que atendem, por exemplo, nas cidades da Austrália, a gente tem os médicos, os dentistas, a gente compartilha, né? Então, é bacana também se a gente conseguir fazer aí com os médicos brasileiros na Suíça, a gente pode divulgar também na nossa plataforma, né? Porque Com eu acho super certeza. válido. E quando a gente compartilha esse tipo de informação no nosso Instagram, assim, as pessoas acham muito útil. Né? Então, por enquanto, a gente tem mais da Austrália mesmo, mas a gente está super aberta de compartilhar também de outros países também. Perfeito. Depois eu vou fazer uma lista que eu já tenho, assim, eu tô construindo essa Ótimo, lista, eu já tenho lá no meu website, eu vou compartilhar com você também, e ótimo. aí Aí você também a possa gente colocar. posta junto, com certeza. Perfeito. Tá bom? Então, muito obrigada, um bom dia, gente, a todos, e Bom até a dia para próxima. você também. E aí, até a próxima. Tchau. Obrigada pela oportunidade. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, Tchau, tchau. tchau.